E aí, galera, beleza? Sou o professor Elvison, professor de matemática, e hoje estamos aqui, ó, para falar sobre razão e proporção. Galerinha, vem pra cá que o negócio aqui é bom. Olha só, vamos falar primeiro de razão, ok? Vamos falar primeiro de razão. Vou colocar aqui, ó, para vocês se divertirem bastante com esse tema de razão. Na realidade, galera, o que é uma razão? Veja bem, uma razão é quando a gente faz uma relação entre grandezas. Beleza? Qualquer relação que você faça entre grandezas, galera, olha só, nós podemos chamar ela de razão. Por exemplo, olha só, coloquei aqui uma situação bem tranquila pra gente, tá certo? Olha aqui, ó, gasolina e distância, beleza? Então vou colocar aqui, ó, para cada litro de gasolina, olha só, eu consigo percorrer aqui, ó, com o meu carro, vou dizer assim, 12 quilômetros. Beleza? Então eu tenho uma relação aqui, ó, da quantidade de litros para o percurso que eu posso caminhar com aquela quantidade de litros. Beleza, galerinha? Olha só, por exemplo aqui, qual é a razão que eu vou utilizar aqui, ó? Eu vou utilizar a razão, vou colocar aqui exemplo A, ó, a razão 1 para 12. Olha só aqui, ó, litros de gasolina para a distância percorrida. Beleza? Então, olha só, se eu tenho aqui 2 litros, quantos quilômetros eu vou percorrer? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma outra razão. A cada 2 litros de gasolina, galera, eu consigo percorrer 24 quilômetros, beleza? Outra situação aqui, olha só. Então, outra razão, 3 litros de gasolina, eu vou percorrer quantos quilômetros, galera? Então, tá aqui, ó, para cada 3 litros, eu percorro 36 quilômetros, beleza? Então eu tenho aqui, galera, olha só, essas razões, beleza? Quantidade de litros com distância percorrida. Então isso aí a gente chama de razão, beleza, galera? Então veja aqui, ó, aí de repente a gente não sabe, ok? Com 4 litros, quantos quilômetros a gente vai percorrer. Mas nós já sabemos que a cada litro de gasolina eu percorro quantos quilômetros? 12 quilômetros, galera. Aí eu posso fazer o quê? Descobrir aqui, ó, com 4 litros quantos quilômetros eu vou percorrer. Como é que eu faço aqui, galera, para descobrir o valor aqui, ó, desse X? Muito fácil. Então aqui, ó, se com 1 litro eu percorro 12 quilômetros, galerinha, olha só. Vou fazer aqui uma razão equivalente a essa, tá certo? Onde eu tenho o quê? 4 litros de gasolina e eu não sei quantos aqui, ó, quilômetros eu vou poder percorrer, beleza? Então aqui eu formo essa equação, galerinha, olha só. E aqui a gente vai só resolver. Claro, resolvendo uma equação desse tipo aqui, ó, a gente faz aquela multiplicação que vocês já aprenderam, com xão. Beleza? Aqui assim, ó, esse vezes esse e esse vezes esse aqui. Logo após a gente vai falar melhor sobre esse tipo de cálculo aqui, beleza, galera? Então aqui vai ficar 1 vezes x dá x, olha só aqui, ó, ver bem aqui, 4 vezes 12, eu vou ter aqui 48. Então, com 4 litros de gasolina, galera, a gente percorre aqui, ó, 48 quilômetros, beleza? Então nós temos aqui, ó, o assunto de razão. E é claro que a gente tem razão dentro de várias situações. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui pra gente, olha só. Vamos supor que numa sala de aula, tá certo? Eu tenho aqui, ó, vou colocar um outro exemplo aqui pra gente, tá certo? Ainda envolvendo esse assunto de razão. Em uma sala de aula, olha só aqui, ó, em uma sala nós temos 30 pessoas. Vou colocar aqui 30 pessoas, olha só aqui, ó, 30 alunos, eu vou dizer assim, tá certo? Então, de 30 pessoas, olha só, nós temos aqui 13 homens, olha só aqui, ó, 13 homens e 17 mulheres, beleza? Então, aqui a gente pode também representar algumas situações aqui, ó, envolvendo razão. Como assim, Elvis? Olha, vem pra cá. Por exemplo, eu quero aqui a razão da quantidade de homens, tá certo? Para a quantidade de mulheres. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, galera? Olha só, a razão de quantidade de homens para a quantidade de
mulheres. Que razão é essa aqui, galerinha? Olha para cá. 13, que é a quantidade de homens, para 17, que é a quantidade de mulheres. Beleza, galera? Aí vamos supor que eu quero agora a relação, olha para cá. Eu quero a relação agora, olha só, da quantidade de homens para a quantidade de pessoas que tem nessa sala. Então, ó, vou representar como isso aqui. Quantidade de homens para a quantidade de pessoas. Então, galerinha, qual é a quantidade de homens aqui, ó? 13 homens. Quantidade de pessoas? 30 pessoas. Então, eu fiz aqui a razão, ó, de 13 para 30, beleza? Então, a razão é isso aí, galera, que a gente faz. Essa relação que a gente faz, ó, entre grandezas, beleza? Agora, olha só, vamos falar aqui um assunto muito massa, muito tranquilo, tá certo? Que é sobre proporção. Vê bem aqui, ó, como é que a gente vai caminhar, tá certo? Dentro dessa situação de proporção, galera. Olha só que coisa fantástica aqui, olha só. Proporção. Proporção. O que é uma proporção, galerinha? A proporção, na realidade, ela é uma igualdade entre duas razões. Beleza? Olha só. Ela é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, eu tenho aqui a razão, ó. A está para B, assim como C está para D. Olha só, duas razões. Então, galera, a proporção, tá certo? Ela é justamente essa igualdade entre essas duas razões. Aí você pergunta, como assim, Elvis, essa igualdade entre essas duas razões? Olha só, essa igualdade que a gente diz aqui, ó, é que uma razão, ela é equivalente à outra, beleza? Ou seja, ela tem o mesmo valor. Porque essa proporção, ela tanto pode ser, essa razão, ela tanto pode ser representada assim, como também representada dessa forma aqui, ó. Olha só que legal, representada dessa forma aqui. Então, ou seja, a divisão desses termos, tá certo? Tem que ser igual à divisão desses outros dois termos daqui também, galerinha. Tá certo? Então é por isso que a gente coloca aqui, ó, uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, olha só aqui, ó. Se eu tenho aqui a razão 1 sobre 2, beleza? Igual a razão aqui, ó. Vou colocar aqui 5 sobre 10. Beleza? Se você aqui, galera, for efetuar, olha só, a divisão de 1 para 2, olha só, você vai ter aqui 0,5. Da mesma forma, se você dividir aqui, ó, 5 dividido por 10 também vai dar 0,5. Então, galera, isso aqui realmente se trata de uma proporção. Observem aqui, ó, que essa igualdade ela é verdadeira. Quando a gente aqui efetuou a divisão de 1 para 2, beleza? Deu igual a divisão de 5 para 10, tá certo? Aí você faz a seguinte pergunta, ô Elvisson, e é só assim que a gente consegue saber se isso aí de verdade é uma proporção? Não, não só dessa forma. Como é que a gente faz também, galera? Olha só, a gente pode aplicar a propriedade fundamental da proporção, beleza? Vou colocar aqui, ó, propriedade, olha só, propriedade fundamental da proporção. O que é essa propriedade fundamental da proporção, galera? O que é que a gente vai fazer? Olha só. Vou trazer para cá esse esquemazinho que a gente colocou aqui logo no início que vocês observaram. A está para B, assim como C está para D. Beleza? E colocamos isso aqui também dentro de outra representação. Esse A dividido por B e o C dividido por D. Então percebam aqui, galera, olha só, que dentro dessa situação aqui, ó, nós temos dois termos aqui que eles se encontram perto do sinal de igualdade. E mais dois termos aqui, ó, que eles ficam mais distantes do sinal de igualdade. Então,
Vou chamar esses termos daqui, galera, que ficam perto da igualdade de meios. E vou chamar esses dois termos que ficam mais distantes de extremos. Presta atenção. Meios e extremos. Então, o que é essa propriedade fundamental da proporção, galera? Olha para cá, vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui 2 para 3, assim como 4 está para 6. O que é que nós vamos fazer? Vamos efetuar essa multiplicação aqui, ó. O produto dos meios e depois o produto dos extremos. Ou seja, vamos multiplicar os meios, que são esses dois termos que ficam aqui, ó, perto da igualdade, quando a gente representa dessa forma, e depois multiplicar os extremos. O que é que vai acontecer aqui? Os resultados vão ter que dar iguais, beleza? Nós vamos ter aqui, ó, o produto dos meios vai ter que ser igual ao produto dos extremos, para que a gente tenha realmente uma proporção. Se isso não acontecer, significa dizer que não é uma proporção, galera, beleza? Então veja bem, olha para cá. Se eu multiplico aqui, ó, os meios, tá certo? Veja bem. E depois multiplico os extremos, aí o que é que nós vamos ter aqui, ó? 2 vezes 6 aqui vai dar 12, 3 vezes 4, 12. Então observem aqui, ó, que essa igualdade ela é verdadeira. Então dentro dessa situação, galera, isso aqui realmente se trata de uma proporção. Então, para que seja uma proporção, essa igualdade ela tem que ser verdadeira. Você pode aplicar a propriedade fundamental da proporção, galera. Aplicando essa propriedade, ó, você vai observar se o produto dos meios dá igual ao produto dos extremos. Se isso for verdadeiro, então isso aqui se trata de uma proporção. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, galera, pra gente, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui 5 sétimos. Olha só, aí igual a 15, vou colocar aqui 15, 21 avos. Então, eu quero saber se isso aqui, de fato, é uma proporção. Então, para saber se isso aqui, de fato, é uma proporção, você vai aplicar a propriedade fundamental da proporção, beleza? Qual é a propriedade fundamental da proporção, Elvison? Multiplica os extremos, olha só, e depois multiplica os meios. Se os resultados aqui forem iguais, então isso aqui de fato vai ser uma proporção. Beleza, galera? Tranquilo? Então, quanto é que vai dar aqui, ó? Multiplicação dos extremos. 7 vezes 15. Então, aqui vai dar 105. Beleza? 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7 com 3, 10. Beleza? Igual. 5 vezes 21, também 105. Olha só. 5 vezes 1 vai dar 5, 5 vezes 2, 10, 105, beleza? Então, isso aqui, ó, essa igualdade é verdadeira, então isso aqui se trata de uma proporção, beleza? Aí você coloca, a gente se depara também com situações, galera, dentro desse mundo da proporção da seguinte forma. Às vezes a gente não tem, tá certo? Um dos termos da razão. Então, o que é que a gente faz para encontrar um dos termos da razão? A gente vai resolver da forma que a gente resolveu aqui, ó, quando estava tratando de razão. Beleza? Você aplica a propriedade fundamental da proporção, tá certo? E logo você vai encontrar o valor do termo que você ainda não conhece. Por exemplo, galerinha, olha só, vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, 2/5 igual, beleza? Então, 2 está para 5, assim, ó, como x está para 20, beleza? Então, eu tenho aqui uma proporção na qual eu não tenho aqui, ó, o valor, tá certo? Desse termo aqui, ó. Quando nós temos uma razão, esse primeiro termo nós chamamos de antecedente, beleza? E esse segundo termo aqui, ó, nós chamamos de consequente. Então, o antecedente está para o consequente. Observe que eu não tenho esse antecedente aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar aqui, galerinha? Vou aplicar a propriedade fundamental da proporção, beleza? Qual é a propriedade fundamental da proporção, galera? Vamos multiplicar os meios, ó, e depois os extremos, tá certo? Vamos ver o que é que nós vamos encontrar aqui. Então, nós temos 5 vezes x vai dar 5x, olha só. 2 vezes
vezes 20 vai dar 40. Beleza, galera? Então, olha só. Temos que encontrar aqui o valor desse x. Nós temos aqui agora uma pequena equação. Aí, ó, isola esse x, esse 5 que está multiplicando o x aqui, ó, passa para o outro lado dividindo. Beleza? Então, vamos ter aqui, ó, x é igual a 40 dividido por 5, beleza? Então, ó, quanto é x dividido por 5, galera? Desculpa, quanto é 40 dividido por 5 é igual a 8, beleza? Então, esse x aqui, galerinha, é igual a 8, tranquilo? Então, nós temos aqui, tá certo? Proporção. Nem sempre você, dentro de tem uma situação que você tem todos os termos, tá certo? Da sua proporção. Nem sempre. Então, quando você não tem, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar a propriedade fundamental da proporção, beleza? Multiplicando, ó, os meios e multiplicando os extremos. Fazendo isso, logo você vai encontrar, tá certo, o valor do termo desconhecido, caso você tenha algum. Beleza, galera? Então, valeu aí. Até a próxima aula, galera, se Deus quiser. Tchau, galera. Valeu!